sobre a morte. Continuamos o nosso projeto de comentar os salmos na nossa vida, sempre com os padres da igreja, e já demos alguns passos importantes, já estamos no salmo de número 8. Agora vamos comentar o versículo 5. Com a palavra, o rei Davi, o autor do salmo de número 8. Que é o homem? Digo-me então para pensardes nele. Que são os filhos de Adão para que vos ocupeis com eles? Primeiro sentido do texto sagrado, o sentido literal. O autor sagrado, extasiado com a beleza do Criador, com sua sabedoria, com sua majestade, ele que tem nos versículos anteriores, ele mesmo diz: eu contemplo o firmamento, obra de vossos dedos, a lua e as estrelas que lá fixastes. No versículo 2, como é glorioso, Senhor, vosso nome em toda a terra. Ele exalta a majestade de Deus, a grandiosidade do seu ser, a perfeição de suas obras. E depois de contemplar o firmamento, o céu, a lua, as estrelas, ele agora se detém sobre a principal obra de Deus, que é o homem. Ou seja, nós somos seres insignificantes e Deus tem dedicado tanta atenção para nós. Mais na frente ele vai dizer: pouco abaixo de Deus o fizestes e o cobristes de glória e esplendor. Aqui, mas quem somos nós? É como se ele quisesse dizer: quem somos nós, seres contingentes, débeis, frágeis, para sermos objeto de tanta atenção, de tanto carinho, de tanto amor, de tanto cuidado de Deus? Esse é o sentido literal. O autor sagrado faz duas perguntas. Mas o que é o homem? Claro que ele sabe o que é o homem, mas, ou seja, quem somos nós, por assim dizer, nós seres humanos, para Deus se preocupar tanto conosco? Esse é o sentido literal. Agora vamos aos outros sentidos. Já vimos Catecismo da Igreja Católica, o primeiro sentido da Escritura, sentido literal. Depois vem o sentido espiritual com as suas três vertentes: sentido espiritual alegórico, sentido espiritual moral, sentido espiritual anagógico. Santo Agostinho, comentando esse versículo, vai fazer uma interpretação moral desse versículo. Vamos ao texto. Que é o homem? Digo-me então para pensardes nele. Que são os filhos de Adão para que vos ocupeis com eles? Pode-se perguntar qual a diferença entre homem e filho de Adão. Se não houvesse diferença, não se colocaria homem e filhos de Adão com a disjuntiva. Guarde-se bem o seguinte: todo filho de Adão é homem, embora nem todo homem possa ser entendido como filho de Adão. Adão, em verdade, é homem, mas não filho de homem. Daí, pois, se observa e distingue qual a diferença nesta passagem entre homem e filho de Adão. Os portadores da imagem do homem terreno, que não é filho de Adão, são chamados homens. Os portadores da imagem do homem celeste, melhor se chamam filhos de Adão. Aquele é denominado homem velho, este, homem novo. Mas o novo nasce do velho, porque a regeneração espiritual começa pela mudança da vida terrena e secular. Por esta razão, este se denomina filho de Adão. Nesta passagem, portanto, homem é o terreno e filho de Adão, o celeste. Aquele está muito distanciado de Deus. Este se acha presente diante de Deus, que por isso se lembra daquele como quem está distante. A este, presente, visita, iluminando-o com o seu rosto. A salvação está longe dos pecadores e
está assinalada em nós, Senhor, a luz de tua face. Eu confesso que não percebia muito a distinção, antes de ler Santo Agostinho, eu não percebia muito distinção, eu pensava que era uma espécie de repetição, que é o homem e que são os filhos de Adão. Mas Santo Agostinho me ajudou a compreender realmente há uma diferença, a não ser que se trate aqui de um dispositivo literário de repetição utilizando palavras diferentes. Há quem sustente isso, e é legítima também essa argumentação. Mas a palavra de Deus é muito mais do que um mero sentido literal, e a palavra de Deus não pode estar atrelada ao sentido puramente literal, que é o homem, que são os filhos de Adão. Maria Santíssima na Escritura, ela é, por assim dizer, a nova Eva. Quem lê com atenção o 4º Evangelho, percebe que em 2 ocasiões Jesus a chama de mulher. Jesus, no começo do Evangelho, segundo João, é o novo Adão. Nas bodas de Caná, ele transforma a água em vinho e Maria Santíssima se dirige a ele e ele faz uma pergunta: mulher, que há entre mim e ti, a minha hora não chegou. Na cruz, mulher, eis o teu filho. A respeito de São João, e olhando para São João, diz: eis aí a tua mãe. Eva. Alguns sustentam que a etimologia dessa palavra significa a mãe dos viventes. Jesus chama Nossa Senhora no fim de sua vida, na cruz. A respeito de João, ele a nomeia mãe. Eis aí a tua mãe. É lógico que o paralelo entre Adão e Eva e Jesus e Maria é inegável. Jesus refaz a nova criatura. Refaz a criação, traz a nova criatura. É o novo Adão. Maria Santíssima é a nova Eva. Essa comparação ela é recorrente nos padres da Igreja. Estamos lendo aqui na ótica de Cristo, que é o homem. Digo-me então para pensardes nele. Este é o meu Filho muito amado, no qual eu deposito toda a minha afeição. Ouvi-o. É o Verbo que se fez carne. É Deus na condição de humanado. É a segunda pessoa da Trindade na condição de encarnado. Quando o Filho do Homem vier, acaso encontrará fé sobre a terra? Aí está um título que Jesus gostava muito de aplicar para si. Filho do Homem. Filho de Deus, muito pouco. Filho de Deus é chamado por São Pedro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas se existe um título que Jesus gostava de falar, de dizer a seu respeito, Filho do Homem. Então agora já podemos postular a seguinte interrogação. Que é o homem, digo-me então, para pensardes nele? Quem é o homem por excelência, a partir do qual todas as coisas foram feitas e sem ele nada foi feito? O homem Jesus, Deus encarnado. Mas Deus fez todas as coisas na condição de encarnado? Ou Deus fez todas as coisas na condição de Deus? Deus fez todas as coisas na condição de Deus. Mas nós, homens, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Seres humanos, à imagem e semelhança do Deus encarnado. Mas como Deus criou Adão e Eva na condição a imagem e semelhança do Verbo encarnado, se o Verbo só viria a se encarnar muito tempo depois? E quem disse que para Deus existe antes e existe depois? Deus, contemplando desde toda a eternidade o Verbo encarnado, nos fez
por meio do Verbo que não se encarnara ainda, todas as coisas visíveis e invisíveis, dentre elas há um Santo Agostinho, o versículo 5, e vamos lê-lo de novo, e logo em seguida vamos a uma segunda interpretação, também de um bispo, também de um doutor da igreja, também de um santo, São João Crisóstomo. Com a palavra, versículo 5 do Salmo 8, o rei Davi. Que é o homem, digo-me então, para pensardes nele? Que são os filhos de Adão para que vos ocupeis com eles? Tanto Deus amou o mundo que enviou o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eis a razão da encarnação. Que ninguém perecesse, que todos fossem salvos. Eis a razão de todas as criaturas, a única que Deus quis por si mesma. O homem, isto é, Deus quis as criaturas para entregá-las ao homem. Deus não quis as criaturas por si mesmas. Deus quis as criaturas para confiá-las ao homem, para entregá-las ao homem, para que o homem dispusesse delas, para que o homem se utilizasse delas, se valesse delas. É nesse sentido que se diz: o homem é a única criatura que Deus quis por si mesma. O cuidado que Deus tem com a criatura é muito menor do que essa decisão de Deus Todo-Poderoso de enviar o seu único Filho. Providência é algo belo em Deus, sem dúvida alguma, mas se Deus só fosse providente e não tivesse se encarnado, me parece que seria um pouco difícil você dizer que essa providência com relação ao homem que pecou, é uma providência que chega às raias da, aspas, loucura, e é loucura mesmo o mistério da encarnação, que é essa palavra loucura, é utilizada pelo apóstolo Paulo. Os judeus pedem sinais, os pagãos pedem sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, etc. É como se o salmista, incluamos aqui a visão cristã. Senhor, quem somos nós para merecermos o mistério da encarnação? Que prova magnífica e estupenda de amor de vossa parte, rebaixar-se, humilhar-se, aniquilar-se, se tornar um de nós e morrer na cruz para nos salvar. Quem somos nós para isso? É o brado cristão que lê, na perspectiva da encarnação, da morte e ressurreição, o versículo 5 do Salmo de número 8. Com a palavra, São João Crisóstomo. Maravilhosos são o cuidado, a providência e a solicitude de Deus em favor da salvação do gênero humano. O salmista ressalta porque Deus considera os homens dignos de sua atenção. Pensai que todas as coisas visíveis foram feitas para a sua salvação. Para eles realizou-se um projeto a partir de Adão, até ao tempo da sua vinda. Para eles foi criado o paraíso. Foram dados os mandamentos, as penas, os milagres, a recompensa, a benevolência após a lei. Para eles, o Filho de Deus tornou-se homem.
E o que podemos dizer do futuro que lhes foi reservado? E de todas as coisas que hão de vir? Pensai em tudo o que foi feito e o que ainda será feito para a sua salvação e nos bens que eles alcançarão. Sereis tratados com respeito e vereis claramente como o homem é objeto de tal atenção da parte de Deus. O simples fato de olharmos para a criação e percebermos que o Senhor nos disse, no livro do Gênesis, crescei, povoai e submetei a terra, isso por si só já é motivo de glorificarmos o nosso Deus e dizer, meu Deus, essas criaturas não têm o privilégio que nós tivemos, que nós temos, de inteligir as coisas, de pensar, de usufruir dessas criaturas, de dominá-las, de subjugá-las, de colocá-las ao nosso serviço. Água. Temos a inteligência para represá-la, para transformá-la em energia, de energia hidráulica para energia elétrica, o sol, a energia eólica, os ventos, os cataventos, todas as criaturas vegetais, de transformá-las em comida, em remédio, etc. Meu Deus, que bênção! As águas, os mares, as ciências que investigam o mundo criado e tantas descobertas que facilitam, que beneficiam a nossa vida, isso já é motivo, sem dúvida alguma, para nós dizermos, Senhor, mas nós merecemos, quem somos nós? Mas isso é muito pouco, em comparação com o mistério central da nossa fé. Deus mesmo se fez pequeno. Deus que não pode se conter em nenhum ambiente, porque Ele é majestoso e está em toda parte, quis se tornar irrisoriamente ínfimo no ventre de Maria. Nascer como um de nós, tornar-se semelhante a nós em tudo menos no pecado e morrer na cruz por nós para abrir-nos as portas do paraíso. É no presépio e é no Calvário. Vocês sabem mais ou menos a distância em quilômetros do presépio de Belém para o Calvário em Jerusalém? Eu vou chutar, viu? Eu vou chutar. Não chega a 15 quilômetros, não. Não chega. Em ambos os momentos, Senhor, que é o homem? Tu te pequenizaste na manjedoura, antes no ventre de Maria em Nazaré da Galileia, ali residiste, ou seja, no ventre dela, durante 9 meses, nasceste como o mais pobre de todos os homens, não há relato na história da humanidade de alguém que tenha nascido tão despojado de tudo como tu nasceste, e não há relato na humanidade de alguém que tenha tido uma morte tão infame como a tua. Tudo isso por amor. Sim, aqui está a razão de ficarmos estupefactos, atordoados, assustados e chocados, lendo essas 2 perguntas, esse versículo que contém 2 perguntas, tudo isso visto, porém, na ótica do presépio, na ótica da cruz. Próxima interpretação dada a esse versículo por São Gregório de Nazianzo, século IV, doutor da Igreja, juntamente com São Basílio, ambos comemorados no dia 2 de janeiro. Gregório de Nazianzo, um dos padres da Capadócia. Que eu possa mortificar os meus membros terrenos, que eu possa consumar tudo somente pelo meu espírito, percorrendo o caminho estreito, trilhado por poucos, não aquele espaçoso e sem dificuldades. Aquilo que virá após esta vida será esplêndido e grande. A nossa esperança é superior ao nosso mérito. Quem se recordará dele? Qual mistério me envolve? Eu sou pequeno e grande, humilde e majestoso,
mortal e imortal, terreno e celeste. Estou ligado ao mundo daqui de baixo e ao mesmo tempo estou com Deus. Estou ligado à carne e ao mesmo tempo ao espírito. Devo ser sepultado com Cristo e ressurgir com Ele, ser herdeiro de Cristo e filho de Deus, enfim, ser Deus mesmo. É o paradoxo que Jesus veio trazer. A Escritura nos chama, de um lado, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. De outro lado, vede que prova de amor nos deu o Pai de sermos chamados filhos de Deus e verdadeiramente o somos, mas ainda não se revelou aquilo que haveremos de ser, porque um dia veremos a Deus face a face. É um dos principais temas da primeira carta de São João. Desgraçados, sim, mas objetos do amor de Deus, que é o homem. Os filhos de Adão, para merecer tanta generosidade, para ser objeto de um beneplácito tão indescritível, uma prova de amor tão inominável. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por toda a terra. Assim terminamos, olhem bem, 3 doutores da Igreja, Santo Agostinho, São João Crisóstomo, São Gregório de Nazianzo. É ou não é? São ou não são pesos pesados? Pronto. Aqui está 3 interpretações bastante significativas para o versículo 5. Está terminando o